espiritual, né? Uhum. Então, são comportamentos, são expectativas que a gente coloca no homem, A gente coloca que termina demais, se né? frustrando, né? Sim, E a maturidade tá aí para mostrar que nossa expectativa tem que estar sempre no Senhor, porque verdade. homens são falíveis, nós somos falíveis, né? É verdade. É interessante esse E ponto, né? A gente adoçar um pouco mais esse ponto, Regina, porque estava até conversando, acho que ontem, lá na casa de Petronília, dizendo assim, olha, nem quero ser colocada no pedestal de ninguém, nem quero colocar ninguém mais no pedestal. Porque sim, o nosso fundamento não tem que ser pessoas, isso. né? Toda pessoa, ela depende de Deus. Se todo mundo depende de Deus, por que colocar expectativa em alguém tão fraco e tão dependente de Deus como eu? Então, são coisas que só a maturidade, né? É só a Quando vai maturidade. chegando, a gente vai tendo essas percepções. Exatamente. Quando Jesus vai, quando ele começa a se revelar, né, que ele expulsa o demônio, as pessoas dizem assim, oxente, como assim? Ele tem mais autoridade, ele fala com mais autoridade, ele repreende demônios mais do que os mestres da lei. Uhum. E é bem isso, né? O nosso olho precisa estar naquele que não erra, naquele que tem toda a Verdade. verdade, aquele que escreveu os nossos dias. Ele não erra. E ele sabe exatamente do que a gente precisa. Uhum. E hoje eu entendo que eu precisava passar por tudo isso, sabe? Uhum. Ser frustrada, ser decepcionada, para que o meu olhar hoje estivesse só no Senhor. E glória a Deus por isso. E tem muita gente que acaba saindo, né, do corpo de Cristo e não entendendo que todo mundo ali está sendo aperfeiçoado, de entender que somos uma família, existe um pai, todos nós somos irmãos, e que irmãos brigam, Sim, irmãos arengam, irmãos discutem, irmãos falham, né? E exatamente. que nós precisamos ir. Óbvio que dentro dos relacionamentos existe a sabedoria, né? Das vezes você saber com quem você vai andar mais ou andar menos. No entanto, a gente precisa lidar com todo mundo. A Exatamente. gente precisa ter essa maturidade de lidar com todo mundo, sabendo que tá todo mundo ali sendo forjado. Quando a gente sai dessa esfera, a gente se fecha em um lugar onde a gente não vai amadurecer. Porque se eu Exatamente. evito o conflito, se eu evito o relacionamento, estou evitando conflito. Evitando conflito, não existe evolução. Como cresce? Como é que vai amadurecer? Se Exatamente. não Eu existe costumo isso. dizer que a maior dificuldade em qualquer relacionamento é você ser o centro. Porque quando eu sou o centro, eu não admito que nada Uhum, venha a me constranger, a me ferir. uhum, Então, eu fico alimentando o meu egocentrismo. E se o Edja não me faz bem, eu não quero mais o Edja. uhum. Quando, na verdade, Deus vai usar o Edja para revelar o meu coração. Verdade, Então, o que o Edja faz comigo não vai revelar o Edja, vai me revelar. Porque verdade. a forma como eu Sim, escuto o que o Edja tá me falando é que vai definir aonde está o meu coração, né? verdade. E como Jesus é nossa maior referência, Jesus ele foi É, traído, cuspido, humilhado. humilhado, apanhou. E em Jesus a gente foi vendo como ele ia reagindo sobre todas as pessoas, né? Sobre... Aquela cena famosa de Judas chegando e ele amigo, né? E eu tenho certeza que não foi falso. Então ali a gente vai vendo quem era Jesus e quem era Exatamente. Judas, né? Tanto é que ele não suportou É. a como é E que a se, maior não, dor de não, Judas provavelmente foi o olhar de sim, Jesus. O é, olhar de essa Jesus, foi ele forte. tanto lhe atrai Sim, e ele revela o seu coração. Então, eu acho que o que doeu em Judas foi quando ele olhou para o olhar de Jesus. nossa. O olhar É. de Jesus, ele. E ali ele não suporta o que ele comete, né? Sim, E não tem. Em vez dele correr novamente para Jesus pedir perdão, ele corre de Jesus, né? E tem muita gente correndo de Jesus, ao invés de correr para para Jesus. ele, Exatamente. porque não estão sabendo lidar com relacionamentos. A gente precisa. Meu Deus, como a gente precisa amadurecer nisso? Porque é bem Ainda aquilo que eu faço precisamos, né? demais, porque é aquilo que o pastor pergunta, e se a gente não entender que ali é o lugar onde Deus escolheu para que a gente seja construído, qualquer lugar que eu vá que tenha pessoas, a gente vai passar pelas mesmas coisas, né? Isso. E muitas vezes a gente precisa fazer Caminho o de volta. caminho de volta, retornar, porque a gente saiu sem direção, só por conta do nosso egocentrismo.